Hoje, praticamente, ninguém desses flancos aceita esse tipo de ideia. Não. Vai ou racha, tudo ou nada. Não existe o esforço de harmonização eclesial. É o que eu chamo de uma pretensa solução axiomática, à qual eu contraponho uma solução hermenêutica. O que seria a solução axiomática? A solução axiomática é dizer, Pio IX disse isso, o Concílio Vaticano II disse o oposto, logo eu tenho que escolher uma das duas afirmações, em detrimento da outra. Isso é a solução axiomática. O que é a solução hermenêutica? Solução hermenêutica é dizer, Pio IX disse A, o Concílio Vaticano II parece dizer menos A, ou seja, o oposto de A. Vamos analisar para ver se eles estão falando exatamente da mesma coisa. Em que sentido as duas afirmações devem ser compreendidas? Por exemplo, quando Pio IX condena a liberdade religiosa e o Concílio Vaticano II defende a liberdade religiosa, parece haver uma contradição lógica. Se você toma os dois axiomas de maneira absoluta. Mas esses dois axiomas devem ser tomados de maneira absoluta? Ou, no primeiro caso, Pio IX está falando para o Estado católico, nem digo confessional, porque o Estado confessional é uma invenção protestante. Pio IX está falando do Estado católico mesmo, em que todo mundo é súdito da Igreja. Especialmente os Estados pontifícios, na época, ou o que restou deles. No segundo caso, quando a circunstância mudou completamente, o que a Igreja está falando é para o Estado liberal, o Estado moderno, o Estado que está aí, o Estado democrático de direito. Ou seja, diante desse modo de organização do Estado, como é que nós lidamos com religião? Pelo menos, e aí vem a declaração da Igreja aos Estados, é por isso que os textos do Concílio Vaticano II precisam ser interpretados de acordo com o seu gênero próprio. Uma coisa é uma constituição, constituições dogmáticas são duas, as do Vaticano II, sobre a Igreja Lumen Gentium, sobre a Divina Revelação Dei Verbum, as duas outras constituições, a litúrgica e a pastoral, Sacrosanctum Concilium Gaudium et Spes, depois decretos, que são documentos administrativos, documentos que falam sobre a organização da Igreja, sobre a disciplina da Igreja. Aí, por exemplo, está o decreto Unitatis Redintegratio, sobre o ecumenismo, ou seja, como é que se deve dar o diálogo ecumênico com as demais confissões cristãs. E depois nós temos as declarações. As declarações são declarações dos padres conciliares ao mundo. Declaração Nostra Aetate. A todas as demais religiões. A Igreja declara, faz uma declaração adextra. Ela não está falando, ela não está ensinando catequese para os seus filhos. É uma declaração para aquelas religiões. Ou, por exemplo, a declaração Dignitatis Humanae aos Estados, para que respeitem a dignidade humana, a liberdade de consciência, nesse Estado democrático que está aí. Não está falando em termos absolutos. Então, veja, o vício de tentar dogmatizar tudo nos impede de enxergar o evidente. Nós perdemos a ponderação. Então, nós avaliamos tudo como se fosse dogma.
E não entendemos como as circunstâncias mudam e, portanto, a posição que a igreja tem que tomar nestas circunstâncias também muda. Não é uma apostasia da igreja, é uma adaptação necessária.